O nosso próximo convidado é professor de Ciências de Computação na Universidade de Washington, em Seattle. É mesmo um privilégio ter este convidado aqui para falar de Machine Learning. É um especialista em Machine Learning. É um trabalho, como sabem, fundamental para a inteligência artificial e também a aprendizagem automática. É curioso e com algum orgulho que algumas das pessoas que aqui estão dizem que ele começou no Técnico, em Lisboa, 1988, salvo erro. Depois segue-se Irvine, na Califórnia, e agora Washington. Já recebeu muitos prémios, talvez o mais prestigiado da Innovation Award. Tem investigado e trabalhado numa área onde ele, o nosso próximo convidado, se tornou uma verdadeira referência. Para alguns devem conhecê-lo, sobretudo por ter escrito um livro chamado A Revolução do Algoritmo Mestre. Um livro que teve tanto sucesso e foi tão inovador que acabou por ser recomendado pelo próprio Bill Gates. Vamos então olhar para o futuro, para a inteligência artificial. Espero ter aqui o direto com o Washington para chamar o nosso próximo convidado. Espero que ele... Professor Pedro Domingos, muito bom dia. É um prazer e um privilégio tê-lo connosco aqui neste país que também é seu. Já fiz a apresentação muito rápida e agora peço-lhe, vamos olhar para o futuro e ajude-nos com a forma como tem a falar de tudo isto, a entender melhor em que ponto estamos desta revolução da inteligência artificial. Muitos acham que é de agora, mas afinal é algo que já começou, como ouvi dizer uma vez, nos anos 50. Bom dia, bem-vindo. Bom dia e obrigado a todos. A inteligência artificial é uma oportunidade extraordinária para Portugal, mas para tirarmos máximo partido dela temos que compreender o que ela é e não é, para que serve e não serve e como é que se relaciona com a inteligência humana. Portanto, vou tentar fazer um pouco isso e ver depois quais é que são as implicações para a economia, para a sociedade, quais é que são os perigos, quais é que são as coisas que podemos fazer para os mitigar e como é que Portugal pode tirar partido disto para melhorar a vida de todos os portugueses. A definição mais popular de inteligência artificial, assim mais habitual, é que é a automatização de capacidades tipicamente humanas, como sendo o raciocínio, a linguagem, a visão, a aprendizagem, etc. Isto é uma definição perfeitamente correta e aceitável, mas tem um grande perigo que leva à confusão entre a inteligência artificial e a inteligência humana. E elas, na realidade, são muito diferentes e, ao confundirmos as duas, cometemos uma série de erros a todos os níveis, desde os económicos aos tecnológicos, aos políticos até aos psicológicos, que é importante evitarmos. Portanto, penso que vale a pena passarmos só uns poucos minutos a compreender qual é que é a definição técnica de inteligência artificial e quais é que são as implicações disso. A inteligência artificial é uma sub-área da informática que se dedica à resolução de problemas intratáveis. O que é que isto significa? A grande maioria dos problemas com que lida a informática são problemas que podem ser resolvidos eficientemente, usando uma quantidade razoável de computação, de tempo, de memória, etc, etc. Mas há também problemas que, por razões muito fundamentais, não podem ser resolvidos eficientemente. Precisam de tempo, de recursos computacionais exponenciais. E por causa disso não há outro remédio senão recorrer a métodos heurísticos. Métodos heurísticos que necessariamente, por serem heurísticos, nunca vão ser perfeitos. Portanto, a inteligência artificial é sempre uma coisa necessariamente imperfeita. Como, aliás, os seres humanos, nós próprios também somos imperfeitos e, apesar disso, somos bastante inteligentes. Agora, pelo facto da inteligência artificial ser simplesmente um campo que lida com este tipo de problemas, não implica que lide só com os problemas com que lidam os seres humanos, tipicamente, ou que o faça da mesma maneira. A grande maioria das aplicações de inteligência artificial, e muitas das mais importantes, são muito diferentes do que fazem os seres humanos. E é muito importante nós não nos esquecermos dessas aplicações para, tanto nos dedicarmos a elas, com benefícios económicos correspondentes, como, por exemplo, quando a regulamentamos, estarmos a regulamentar as coisas
certas e não apenas um subconjunto muito pequeno das coisas relevantes. Um dos aspectos mais importantes disto, e que nós neste campo descobrimos a grande custo durante as últimas décadas, é que, ao contrário do que diz a intuição, mais uma vez, essa intuição baseada na analogia quase inevitável e irresistível entre a inteligência artificial e humana, é que as coisas que nos parecem à partida fáceis para a inteligência artificial são difíceis e vice-versa. E isto tem implicações muito grandes ao nível da economia, do trabalho, da sociedade, etc. Por exemplo, em geral, o trabalho administrativo é fácil de fazer por inteligência artificial. E o trabalho manual não. Que é precisamente o contrário do que à partida se pensaria, que seria mais fácil automatizar as tarefas, digamos assim, de nível mais baixo e mais difíceis as de níveis mais altos, mas é precisamente ao contrário. Outro exemplo muito comum é esta noção de que a inteligência artificial está a automatizar as tarefas cognitivas, mas a emoção, isso é uma característica fundamental dos seres humanos e a inteligência artificial nunca será capaz de mostrar, compreender emoção, etc, etc. É precisamente o contrário. É muito mais fácil, hoje em dia, a um sistema de inteligência artificial compreender as emoções dos seres humanos, como, através da voz e das expressões faciais, etc, etc, e também a mostrar emoções, quer esteja de facto a sentir ou não, na realidade não está, mas não é esse o ponto importante, do que compreender fundamentalmente como é que funciona o raciocínio, o que é o senso comum, como é a linguagem, etc, etc. Isto é pouco intuitivo, mas é uma realidade importante. E há hoje em dia exemplos, tanto de coisas que a inteligência artificial faz que envolvem aparentemente a emoção e tarefas cognitivas em que ainda tem as dificuldades. Outra destas dicotomias muito importantes é entre a criatividade e a fiabilidade. Até aqui há muito poucos anos, as pessoas tinham uma grande dificuldade em acreditar que a inteligência artificial alguma vez pudesse vir a ser criativa, porque a criatividade é uma coisa fundamentalmente humana e inefável, enquanto que executar tarefas de uma forma fiável, isso é fácil. É fácil para as tarefas que são da informática convencional. Hoje em dia, com o ChatGPT e a geração de imagens, etc, etc, é já óbvio que a criatividade é a parte mais fácil e é que vai à frente na automatização. E mais uma vez as pessoas não estavam preparadas para isso, foram muito surpreendidas e vai haver mais surpresa destas. Outro exemplo do tipo de tarefas que são fáceis e difíceis é, por exemplo, ser capaz de dizer a partir das características químicas de um vinho se ele é bom ou mau, ou se de colheita é, de que ano, etc, etc. À partida parece que precisa de um grande especialista humano, mas não. É uma das coisas mais fáceis que já são feitas há décadas por inteligência artificial. Por outro lado, as tarefas domésticas, como por exemplo fazer a cama ou fazer o jantar, parecem completamente triviais, mas são extremamente difíceis de pensar artificial e ainda hoje em dia, apesar de todos os progressos dos últimos anos, ainda estamos muito longe de sermos capazes de fazer essas coisas. Outro exemplo, a seleção de jogadores para uma equipa de futebol, ou de basquetebol, ou de beisebol, etc., é uma área em que, à partida, se pensava, isso é preciso um treinador e conhecimentos humanos profundos, etc. Mas é uma coisa que os computadores já fazem de há 20 anos. Não só por si, mas tem toma uma parte importante. Por outro lado, a construção civil, estamos muito longe de ter robôs que sejam capazes de ser operários de construção. De uma forma geral, aquilo que para nós é trabalho de perito, que é preciso, por exemplo, ter um curso superior, é difícil para os seres humanos, mas para a inteligência artificial é fácil porque é uma questão basicamente de ler um livro e absorver e memorizar e depois fazer uma combinação dessas coisas. Por outro lado, as tarefas cotidianas que nos parecem fáceis, parecem-nos fáceis porque a evolução passou 500 milhões de anos a aperfeiçoar-nos para essas tarefas. E nós, aquilo que nos parece fácil, subconscientemente, é um fato, um processo extremamente complexo que faz o cérebro. Portanto, para a inteligência artificial é difícil.
Estas analogias irresistíveis entre a inteligência artificial e humana levam também a uma questão muito importante e que nós vemos hoje em dia em grande escala, que é a ilusão de haver inteligência onde na realidade há pouca. Por exemplo, uma rede neuronal desenvolvida por colegas meus na Universidade de Washington classifica corretamente estas fotografias, quase todas, exceto uma delas, como sendo um cão ou sendo um lobo. E às vezes eles até são dizer distinguir, portanto isto parece de facto uma demonstração espetacular de inteligência, que compreende o que é um cão, o que é um lobo e até quais é que são as diferenças. Mas na realidade, quando nós examinamos o que está a passar dentro da rede, verificamos que ela está simplesmente a detectar grandes manchas brancas. O que a rede neuronal está a fazer não é distinguir lobos de cães, é distinguir relva de neve. Muito mais simples e, de facto, envolve muito pouca inteligência. Mas nós, irresistivamente, pensamos que como nós estamos a ver cães e lobos, pensamos que o computador está também a ver cães e lobos. E se calhar tudo bem, o que é preciso é o resultado a ser correto. Mas se um dia destes, esta rede neuronal ou um robô com ela encontra um lobo no jardim em vez de ser na neve, pode dar mau resultado. O exemplo mais importante disto hoje em dia é coisas como o ChatGPT. Nós vemos o ChatGPT a gerar textos e a responder a perguntas e parece de facto ter ali uma enorme e profunda inteligência, mas pelo contrário. A certo nível o que ele está a fazer é extremamente simples e limitado, só que é que o está a fazer com uma quantidade astronómica de dados que nós mal conseguimos imaginar e por isso parece mais inteligente do que é. Não é uma questão de o ChatGPT ser estúpido, é que a sua inteligência é de um tipo muito diferente da inteligência humana. E nós temos que começar a aprender, e estamos felizmente a começar a aprender, todos nós, não só os peritos, não só os profissionais da inteligência artificial, a distinguir a real inteligência dos computadores e como trabalhar com ela, daquela que nós, à partida, por analogia com os seres humanos, temos tendência a supor que eles têm. Com estas ideias em mente, nós podemos agora começar a tentar compreender qual é que vai ser o impacto da inteligência artificial na economia e no trabalho. E o primeiro aspecto disso, e talvez uma das ideias mais importantes que nós temos que ter sempre em mente, é o seguinte. A inteligência artificial não tem nada de mágico, é uma forma de automatização, extremamente avançada, mas automatização. E o seu grande papel, o seu grande resultado é muito simplesmente o de reduzir enormemente o custo da inteligência. Hoje em dia a inteligência é cara porque tem que ser humana e os seres humanos são e devem ser caros. Mas quando as tarefas que requerem inteligência podem ser feitas por computador, o seu custo baixa enormemente. E dizem as leis da economia que quando o custo de um bem baixa, a procura aumenta. Portanto, o grande papel, o grande efeito da inteligência artificial não vai ser diminuir o emprego, diminuir a procura pela inteligência. Pelo contrário, vai aumentar, vai tornar possível fazer 10, 100, 1000 vezes mais coisas com inteligência do que era possível antes. E há outro aspecto muito importante nisto, que é o seguinte: em cada emprego, em cada trabalho, em cada profissão, hoje em dia e no futuro previsível, a inteligência artificial é capaz de automatizar algumas das tarefas, mas não todas. Isto é um ponto extremamente importante. Portanto, tipicamente o que vai acontecer não é que uma profissão é substituída por inteligência artificial, mas as pessoas que fazem essa profissão, os profissionais dessa área, vão ter que aprender a utilizar a inteligência artificial para fazer certas tarefas e depois eles passam a ter mais tempo para fazer as outras. E, aliás, outro ponto importante da economia, que é esta questão: quando o custo de um input baixa, o valor dos complementares aumenta. Quando o custo da manteiga baixa, o valor do pão aumenta. Agora o pessoal pode comer mais pão com manteiga com o mesmo dinheiro. E o grande complemento da inteligência artificial é precisamente a inteligência humana. Portanto, o efeito da inteligência artificial não vai ser reduzir a procura pelo trabalho humano, mas aumentar. Isto à partida é contraintuitivo, mas nós temos décadas, aliás, 200 anos, de inovação, de otimização, sempre a ter o mesmo resultado.
Há 200 anos os portugueses eram quase todos agricultores, hoje em dia é uma pequena percentagem e os outros não estão todos desempregados. Os outros estão a fazer profissões que nem se imaginavam há 200 anos. E mais uma vez, hoje em dia, é fácil pensar nas profissões que teoricamente poderiam desaparecer. O que é difícil é ver as profissões todas que vão aparecer. E as pessoas, por exemplo, todas serem capazes de programar, mesmo sem saberem linguagens de programação, porque podem falar com o computador em linguagem natural e pô-lo a fazer coisas todos os dias, para uns, para si mesmos, para outros, de uma forma que era completamente impossível antes. E depois há ainda outro aspecto muito importante nisto, que é o seguinte: ao baixar-se o custo da inteligência, baixa-se o custo dos produtos que utilizam a inteligência. E, portanto, as pessoas, depois de gastarem nesses produtos, como gastaram menos, têm mais dinheiro para gastar nas outras coisas todas. Na restauração, no turismo, em casas melhores e maiores, etc, etc. Portanto, a inteligência artificial vai libertar dinheiro nas pessoas com que depois vão gastar, por exemplo, vão dar empregos a operários da construção, a pessoas na restauração, etc, etc. Portanto, não são só as profissões que diretamente envolverão a inteligência artificial que vão beneficiar desta inovação, vai ser a economia a grande escala. E depois há um ponto nisto muito importante, que é o seguinte: Portugal está a envelhecer, a Europa está a envelhecer, o mundo, em grandes partes do mundo e cada vez mais países estão a envelhecer. Sem inteligência artificial para substituir o trabalho humano, vai ser muito difícil manter a qualidade de vida das pessoas. Portanto, a inteligência artificial não é apenas uma coisa opcional, é uma coisa necessária e urgentemente necessária. Hoje em dia, o que nós vemos sempre as pessoas a falar e preocuparem-se é com esta pequena interseção neste diagrama de Venn que eu tenho aqui neste slide, que é a interseção entre o que os seres humanos podem fazer e o que a IA pode fazer. E, portanto, em que a IA teoricamente irá substituir os seres humanos por custar menos. Mas isto é apenas uma fração muito pequena das coisas relevantes. Há as coisas todas que os seres humanos podem fazer e que vão continuar a poder fazer, mas a IA não pode ainda, e se calhar durante muitos anos vai continuar a não poder fazer. E há também as coisas todas que a IA pode fazer e que os seres humanos não podem nem nunca puderam fazer. Como, por exemplo, fazer cálculos muito mais rapidamente, que já fazem computadores de há muitas décadas, e não por causa disso não houve uma grande vaga de desemprego. Mas mais ainda do que estas coisas, o que é mais importante disto tudo é aquilo que pode ser feito pela inteligência artificial e os seres humanos em conjunto, que não podia ser feito por nenhum deles isoladamente. E, portanto, nunca foi feito antes. Estas são, de facto, as tarefas, as atividades em que está o grande crescimento, em que está o futuro, em que nós nos devemos concentrar. E, infelizmente, hoje em dia, estas pessoas recebem menos atenção. Mas quem tiver a inteligência, digamos assim, de se focar nelas, vai beneficiar muito e beneficiar os outros com isso. Mas, em última análise, o grande efeito, o maior efeito da inteligência artificial não vai ser apenas na economia ou no trabalho, vai ser em melhorar o funcionamento da sociedade e da democracia. Em particular, a grande vocação da inteligência artificial é aumentar grandemente a nossa inteligência coletiva. Não apenas substituir um ser humano ou ser uma ferramenta que eu utilizo ou que tu utilizas, mas ser algo que faz com que a inteligência de uma organização ou de uma sociedade seja maior do que a soma das inteligências dos indivíduos, o que hoje em dia é o oposto. Quanto maior a organização, menor a inteligência comparada com a soma da inteligência dos seres humanos que lá trabalham. A inteligência artificial pode, por exemplo, ter um papel muito importante em fazer a democracia funcionar melhor. A democracia hoje funciona quando a gente vota de vez em quando, dá uns bits, enquanto, por exemplo, a gente hoje em dia comunica com as empresas aos megabits por dia, com o governo comunica aos bits por ano. É uma coisa inacreditável. Quer dizer, isto fazia sentido no século XIX ou no XX, mas hoje em dia não faz sentido. Por exemplo, hoje em dia, de longe, a implicação mais importante em ciência artificial são os chamados sistemas de recomendação. O motor de pesquisa recomenda os links,
os sistemas de recomendação para filmes, para livros, para produtos na Amazon, para tweets, para posts no Facebook, etc. Estes sistemas deste tipo podem também ser utilizados, por exemplo, isto é apenas um pequeno exemplo, para recomendação de voto. Eu sou eleitor, eu quero saber em quem e no que votar, mas não tenho tempo nem paciência para ir fazer uma grande investigação das coisas. Um sistema que tenha um modelo dos meus interesses, como existem hoje estes sistemas já muito desenvolvidos por outras áreas muito mais banais e menos importantes, pode ter esse papel de não vai dizer em quem é que voto, mas vai-me fazer recomendações que eu posso escolher. E do outro lado, os jornalistas, os políticos podem-se também utilizar disso para compreender como é que querem as pessoas, o que é que elas querem fazer, a uma granularidade muito mais fina do que é possível hoje e também sem as importunar. De uma forma mais geral, nós temos que pensar na inteligência artificial como sendo os conhecimentos que nós acumulamos até agora e que vamos desenvolver no futuro. A inteligência artificial é o repositório desses conhecimentos. Nós, seres humanos, colaboramos com a inteligência artificial, fornecemos conhecimentos que depois a inteligência artificial combina com conhecimentos de outras pessoas para responder perguntas, resolver problemas de ainda outras pessoas ou empresas ou organizações. Depois recebe feedback dessas e serve-se desse feedback para dizer onde é que é preciso mais coisas para aumentar a qualidade do conhecimento, etc. E com isto as sociedades e organizações funcionam de uma maneira vastamente melhor do que hoje é possível hoje em dia. Portanto, mais uma vez, o grande papel da inteligência artificial é no aumento da inteligência coletiva, não apenas da inteligência individual. Agora, infelizmente, hoje em dia, o que as pessoas se preocupam mais não é com estas oportunidades, mas com os perigos. E, de facto, a inteligência artificial tem perigos reais e devemos, de facto, é muito importante nós lidarmos com esses perigos, mas esses perigos reais são tipicamente diferentes dos perigos de que nós ouvimos falar os dias todos. Portanto, na última parte desta apresentação, o que eu vou tentar fazer é ver um pouco quais é que são esses perigos e o que é que devemos, os exagerados, os ignorados, e o que é que nós podemos fazer em relação a eles. Os 4 grandes perigos que nós vemos hoje constantemente nos mídias, etc., os 4 cavaleiros do AI Apocalipse, são a desinformação, a discriminação, o desemprego e a extinção. Na realidade, todos estes perigos estão a ser altamente exagerados, cada um deles. Por exemplo, as pessoas dizem que a desinformação, nós vamos ser submergidos pela desinformação e é um perigo para a democracia, etc, etc. Ora bem, em primeiro lugar, a influência de informação online é muito mais pequena do que se supõe. Isto é uma coisa que está bem estudada. A capacidade de mesmo empresas como a Google, a Facebook, de nos influenciar é muito baixa. Quantas vezes é que a gente clica nos anúncios que a Facebook ou a Google mostra? Muito, muito raramente. A influência destes temas, por exemplo, nas eleições é muito baixa. A inteligência artificial vai tornar mais fácil gerar desinformação, mas isso não é o limite. O limite não é a facilidade ou a dificuldade em gerar desinformação. Já hoje em dia, uma quantidade enorme de uma maré de desinformação. O limite está na atenção finita das pessoas. E esse não vai mudar. Por outro lado, e este é um ponto extremamente importante e continuamente ignorado, a inteligência artificial tem hoje em dia um papel essencial no combate à desinformação. Por exemplo, nas redes sociais, sem inteligência artificial a detectar e apagar a desinformação, bloquear a desinformação, nós estamos completamente submergidos em desinformação. E, portanto, o que nós precisamos é de mais e melhor inteligência artificial para combater a desinformação, não menos. Outro problema que se fala muito é da discriminação. Diz que a inteligência artificial discrimina contra certas classes de pessoas, etc, etc. Os estudos que dizem encontrar estes efeitos, consistentemente o que eles fazem é confundir a correlação com a causalidade. Encontram uma correlação entre o que a inteligência artificial faz e alguns resultados indesejáveis e pressupõe imediatamente que uma causa outra, quando na realidade, quando a pessoa olha mais para o fundo, vê que essa causalidade tipicamente não está lá.
e que a inteligência artificial está simplesmente a maximizar aquilo que deve maximizar, e nós podemos fazê-lo maximizar outras coisas, e sociedades diferentes terão papéis diferentes, mas isto é que é o ponto essencial. Se nós queremos, por exemplo, combater a discriminação, os enviesamentos, etc., etc., a inteligência artificial é um instrumento extraordinário para fazer isto. Pode ser mais objetivo, mais transparente, mais racional do que os seres humanos. Portanto, a inteligência artificial, neste combate à discriminação, não é o inimigo, é um dos nossos melhores amigos. Desemprego, já falámos, é mais uma vez um dos perigos que a pessoa está sempre a falar, mas já vimos porque é que, na realidade, a inteligência artificial não vai ser um grande apocalipse do emprego, pelo contrário. E, finalmente, há o perigo da extinção, que nós vemos aí grandes ideias que têm mais a ver com a ficção científica do que com a realidade, que a inteligência artificial vai tomar conta do mundo e vai-nos aniquilar, etc, etc. Isto, mais uma vez, deriva da confusão entre a inteligência artificial e a inteligência humana. A inteligência artificial real é uma ferramenta. São sistemas de otimização, de resolução de problemas. Não tem vontade, não tem emoções, não tem desejos, não quer tomar o poder, não tem essas coisas todas que nós associamos aos seres humanos e estamos a projetar sobre a inteligência artificial. Nós vamos utilizar a inteligência artificial, e há aqui um ponto muito importante, que é o seguinte: estes problemas com que a inteligência artificial lida custam tempo exponencial a resolver, mas a solução pode ser verificada eficientemente. Para nós podemos ter uma inteligência artificial que é vastamente maior do que a humana e continua a estar sob o nosso controle. Pode estar a fazer a aprendizagem matemática, pode estar continuamente a evoluir, mas está sob o nosso controle. Nós não temos medo, quem tem um cão não tem medo que o cão uma noite mate o dono. Mas o cão é apenas um lobo que nós evoluímos. Ora, os robôs de inteligência artificial são completamente criados e evoluídos por nós. Portanto, a probabilidade deles subitamente se tornarem mais é infinitésima. Por outro lado, há de facto grandes perigos reais da inteligência artificial que são diferentes destes e muito maiores. E com estes, de facto, devemos preocupar-nos mais do que temos estado a preocupar até agora. De longe, o maior perigo da inteligência artificial é o perigo da estupidez artificial. Isto não é um perigo hipotético, é um problema real e cotidiano. É sistemas artificial que cometem erros, que produzem maus resultados nas recomendações que fazem, em dar oportunidades a estas pessoas ou outras, em dizerem faz isto, não se faz aquilo, simplesmente porque são demasiado estúpidos. São modelos aprendidos a aprender dos dados, não têm senso comum, muitas vezes acertam nas coisas, mas também muitas vezes erram porque não têm noção das coisas que nós, por exemplo, temos noção muito facilmente sem sequer nos darmos conta disso. E isto, de facto, é o que os grandes estragos, digamos assim, causados pela inteligência artificial são, hoje em dia, vão continuar a ser, à medida que aumentam as aplicações, causados pela falta de inteligência, não pelo excesso de inteligência. Portanto, isto é precisamente o contrário do que as pessoas tipicamente se preocupam. Há o outro grande tipo de perigos associados à inteligência artificial, e de facto muito grande, é o da utilização da inteligência artificial por maus agentes, pelos seres humanos que estão por trás da inteligência artificial. Nós temos que nos habituar a ver quem é que está por trás da inteligência artificial. Não são os computadores, é as pessoas que os controlam, as pessoas que produziram os programas. Aí é que estão os perigos reais, que nós conhecemos como seres humanos. Um desses tipos de maus agentes são os Estados totalitários. Que, de facto, para eles a inteligência artificial é uma coisa ótima, para reprimir as pessoas, para estar continuamente a espiar nelas e nunca se cansar e nunca questionar, etc, etc. Os computadores são, de facto, uma coisa ideal. Nós, infelizmente, não podemos evitar que os Estados totalitários façam essas coisas. Aquilo que podemos e devemos urgentemente fazer há uma corrida entre as democracias e os Estados totalitários na inteligência artificial, na tecnologia em geral, e nós temos que ganhar essa corrida. Porque se nós não ganharmos essa corrida ao nível económico, político, militar, as ditaduras vão prevalecer. E nós hoje em dia, em vez de nos preocupar, e nós estamos a preocupar, enquanto que as ditaduras tomam o máximo partido da inteligência artificial, nós nas democracias estamos preocupados com controlar a inteligência artificial, porque é perigosa para a democracia. Não, nós temos a inteligência artificial para aumentar a nossa inteligência coletiva, para melhorar o funcionamento da democracia, tal que a democracia com IA
seja melhor do que a ditadura com IA, porque senão ganha a ditadura e vai ser muito mal para todos nós. E da mesma forma, para combater outro tipo de mau agente são os criminosos. Os criminosos usam as tecnologias como toda a gente utiliza. O facto dos criminosos poderem utilizar, e vão utilizar sem dúvida, o mais que puderem a inteligência artificial, não é a razão para limitar a inteligência artificial. Nós, pelo facto dos bandidos servirem de carros para fugir do banco depois de o assaltarem, não é uma razão para dizermos que os carros não podem andar mais depressa que os cavalos. É uma razão para darmos carros mais rápidos à polícia do que têm os criminosos. E é o mesmo com a inteligência artificial. A polícia, a todos os níveis, tanto físico como do ciberespaço, etc., tem que ter ferramentas de inteligência artificial, porque a única forma de combater a inteligência artificial é com a inteligência artificial. Os governos têm que utilizar, têm que dar o exemplo de utilizar a inteligência artificial em tudo o que fazem, mas inclusive ao nível da polícia, ao nível militar, etc. E é isto tudo que tem acontecido muito mais do que tem acontecido até agora. E todos estes perigos têm em comum que a maneira de os combater é com mais inteligência, não com menos. As medidas todas, os regulamentos que nós vemos a tentarem controlar a inteligência artificial é limitarem a inteligência artificial. Nós não queremos limitar a inteligência artificial, nós queremos mais inteligência, não queremos menos. E também todas estas soluções tipicamente são no sentido de centralizar o controle da inteligência artificial, o que mais uma vez é uma péssima ideia. A inteligência artificial distribuída, o open source, funciona melhor. Descobrem-se os erros e os perigos e as oportunidades de explorar as falhas muito melhor se houver muita gente a trabalhar do que só poucos. E se o controle for centralizado, depois está ao perigo de as pessoas que têm esse controle não quererem o mesmo que nós queremos. A centralização é o contrário da democracia. E as economias centralizadas são o contrário das economias de mercado. E nós sabemos que as de mercado funcionam melhor, sabemos que a democracia funciona melhor, sabemos, portanto, nós temos que aplicar isto na inteligência artificial. E é isso que não está a acontecer muito até agora. Para concluir, Portugal tem uma oportunidade, se evitar cair nos erros em que estão a cair outros países, em tornar a inteligência artificial um enorme motor de desenvolvimento. Portugal tem vantagens importantes, como, por exemplo, tem uma comunidade de inteligência artificial já de longa data, de primeira linha, de umas dimensões desproporcionadas em relação ao do país. Tem indústrias em que pode ser líder na introdução e aplicação da inteligência artificial. Tem uma agilidade potencialmente que países maiores poderão não ter. Portanto, tudo isto são condições para nós podermos tirar grande parte da inteligência artificial. Uma analogia interessante aqui é com a Estónia. A Estónia foi um país que, começando como uma república soviética, se tornou um dos países mais desenvolvidos e bem-sucedidos da Europa, através das iniciativas bem pensadas e executadas no domínio digital. Nós, em Portugal, temos a oportunidade de ser a Estónia da inteligência artificial e de sermos um exemplo para outros países de como ela pode ser utilizada. Como é óbvio, há barreiras psicológicas, sociológicas, económicas e políticas, e para as ultrapassar é preciso haver vontade política, é preciso haver iniciativa empresarial, é preciso haver participação de todos. E por isso eu deixo com esta pergunta: estamos prontos para fazer isto? Se estamos prontos, vamos a isso. Obrigado. Professor Pedro Domingos, não quero que se vá embora. Deixou uma pergunta e eu agora vou-lhe devolver a pergunta. Não sei se estamos prontos, vamos ao longo deste congresso tentar perceber isso. Aliás, deu o exemplo da Estónia, temos aqui o representante e também responsável por grande parte desse exemplo. Eu vou mais longe e pergunto-lhe, porque temos aqui empresários, temos aqui responsáveis da área tecnológica e económica, o que é que eles precisam de fazer já para não perder esta corrida que já começou e já vai muito avançada, para além, obviamente, da questão legal, da questão governamental. Estes representantes, estes homens e mulheres que são decisores e empresários, como é que podem não perder a corrida? Bem, há vários aspectos. Um deles é a formação. Portanto, da mesma maneira que hoje em dia há a literacia digital, toda a gente tem que ser capaz de utilizar um editor de texto, uma folha de cálculo, as pessoas no seu trabalho têm que se habituar a utilizar as ferramentas de inteligência artificial. E isto pode ser feito a vários níveis.
A inteligência artificial pode ser usada por pessoas que não sabem nada dela, como já hoje em dia as pessoas usam os copilots, os ChatGPT, etc. Portanto, é preciso haver um mínimo de formação para cada pessoa na sua profissão começar a perguntar-se como é que eu posso, no meu trabalho, utilizar a inteligência artificial. A pessoa, para isso, tem que saber o que é que está disponível. Um dos meus grandes objetivos ao escrever o livro do Algoritmos foi precisamente dar às pessoas esta capacidade de começarem a pensar o que é que podem fazer. Depois, há um nível um pouco mais avançado dos gestores, dos profissionais, que mais uma vez, têm que começar a aplicar a inteligência artificial numa série de tarefas. E, mais uma vez, uma das boas coisas a aprender a matemática é que uma grande parte dos ganhos são com as soluções mais simples. E essas podem ser feitas amanhã. E depois os últimos 10%, isso pode ser com coisas muito avançadas, com deep learning, etc, etc. Mas não é preciso começar por aí. E depois, finalmente, aos profissionais, as pessoas que investigam e desenvolvem inteligência artificial. Para isso, de facto, é preciso haver uma grande quantidade de formação, tanto ao nível de cursos superiores, pós-graduação, etc, etc. Mas temos que também investir nisso. Portanto, há coisas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo que os empresários devem fazer e as escolas, etc, etc. Professor Pedro Domingos, vou deixá-lo ir para as suas aulas, mas só para terminar, dos medos reais que há pouco apontou e daqueles que são ficção, há um que surge sempre, que é a questão laboral. Qual é o custo laboral? Se por um lado são criados mais postos de trabalho, por outro lado, alguns vão ter que desaparecer. Nesse cômputo, como é que conseguimos fazer isso para evitar este grande impacto? Não sei, a estimativa fala em 300 milhões de empregos de impacto. Como é que fazemos isto? Porque há pessoas que não estão preparadas para isso. Essa estimativa é uma estimativa falsa, porque é baseada no pressuposto de que a inteligência artificial pode completamente substituir uma profissão, enquanto tipicamente não pode. Vai haver algumas profissões em que o emprego se vai reduzir, mas tipicamente, essa experiência, mesmo com a inteligência artificial até agora, é que, por exemplo, a tradução automática. Há hoje em dia mais tradutores do que havia antes da tradução automática ser possível. A questão importante é o seguinte, é que isto não é o homem contra a máquina. É o homem com máquina contra o homem sem máquina. Portanto, o homem com máquina tem mais empregos, tem mais oportunidades do que o homem sem máquina. Portanto, as pessoas que não se vão adaptar à inteligência artificial, essas de facto poderão ter dificuldades. Não necessariamente vão acabar desempregadas, mas podem acabar em empregos de menor valia dos que tinham antes. Por isso é que é preciso haver esta formação e haver este investimento. Mas, em última análise, o ponto principal desta questão do perigo com o emprego é que é fácil nós vermos os empregos que supostamente vão desaparecer. Na prática, a maior parte deles não vão desaparecer. É muito difícil nós vermos, mas é importante vermos os empregos todos que vão surgir. Como, por exemplo, as profissões todas, há as dezenas de milhares que surgiram nos últimos 100 anos que nem existiam no século XIX. No século XXII e nas décadas seguintes deste século, vão aparecer muitas novas profissões. E muitas delas podem estar concentradas num país como Portugal, se Portugal tiver a inteligência e a visão de apostar nelas e de as descobrir. Professor Pedro Domingos, mais uma vez, obrigado. Ficaram aqui as suas pistas, os seus conselhos. Obrigado, boas aulas e contamos sempre consigo, mesmo longe, para nos orientar e sermos pioneiros nesta área. Muito obrigado. Bom dia para si. Obrigado e boa conferência. Ficaram aqui então algumas das pistas para aquilo que vão ser os 2 dias de congresso dos 40 anos da APDC. Continuamos com este congresso. A partir de agora, aquilo que foi aqui dito, curiosamente, vai ser detalhado com os nossos convidados. E agora, Carolina, vamos dar continuidade a este congresso com mais um próximo convidado.